Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, chegou um dos momentos importantes também da nossa festividade aqui hoje, que é o momento da palavra de Deus. Amém? Deus tem falado através dos testemunhos, desses diversos louvores maravilhosos que nós acabamos de ouvir. Deus tem usado cada departamento, Deus tem usado as irmãs, os irmãos, para estar ministrando os louvores nos nossos corações. Quero acreditar que nós estamos com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus ainda tem para falar pelo intermédio do teu servo e da tua palavra, amém? Queria convidar você, do jeitinho que você está aí, bonitinho, do jeito que você está aí, nesse mesmo espírito, os irmãos da galeria também, amém? Enquanto o irmão estiver ministrando a palavra, fica aí, dando glória, dizendo aleluia. Tomara que o espírito lá de beber água não te pega, de ir no banheiro não te pega, porque toda vez que vai ministrar a palavra, o espírito de querer beber água pega, né? Mas eu quero que o espírito te pegue, mas outro espírito, aquele que te dá sede, porque Jesus vai saciar a tua sede hoje pelo intermédio da palavra dele, amém? Então fica bonitinho aí, ouvindo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Pastor Alex. A paz do Senhor, amados. Estamos felizes por estarmos com os irmãos aqui nesta oportunidade para congratularmos as bênçãos do Senhor nosso Deus. E posso dizer aos irmãos que me sinto imensamente honrado por estar aqui, tendo a oportunidade de ministrar-lhes a palavra de Deus, sabendo que se o culto acabasse nesse instante, nós teríamos ouvido o suficiente para nós termos a certeza que nós estaremos saindo aqui de posse de vitória, sem demagogia alguma. E quero dizer mais, que este trabalho com certeza está no coração de Deus. Por que razão? Pelo simples fato de que você renunciar à sua cama logo pela manhã, num dia de feriado, às vezes você trabalha a semana inteira, um trabalho forçado, pesado, e você, principalmente jovem, que obedeceu o seu pastor, a sua liderança, se dispôs a vir buscar a presença de Deus, é porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um ideal diferenciado para você, e você está aqui é porque você tem sede de Deus. Então aproveite esta oportunidade, não perca em nada o que Deus ainda tem reservado para a tua vida aqui, nesta manhã, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Quero agradecer ao irmão Rodinei pela oportunidade que me foi confiada para poder ministrar a palavra de Deus. E sabendo que o Senhor é aquele que nos garante a vitória, Deus ainda fará coisas grandes na nossa vida aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Versículo de número 28, bastante conhecido de todos os irmãos. Nós vamos estar lendo. A leitura da minha Bíblia é Nova Versão Internacional, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estou imensamente feliz, alegre, por estar aqui na tua casa nesta manhã. Ó Deus eterno, independente de oportunidade a falar, estou feliz porque a tua presença me renova, estou feliz porque a tua presença, Senhor eterno, está curando feridas, estou feliz porque a tua palavra tem, meu Pai eterno e poderoso, renovado promessas. Estou feliz, Senhor eterno e poderoso, porque tenho a oportunidade de hoje dizer: eu sigo ao caminho certo. Pai eterno e soberano, mas ainda te peço que nesta manhã, Senhor, tu possas falar com a tua igreja.
Senhor eterno, humildemente te peço, porque sou incapaz de falar qualquer coisa por mim mesmo, para edificação da fé do teu povo. Este povo é teu, escolhido teu, estão aqui por tua causa e não por minha causa. Senhor, então eu te peço que a palavra que o Senhor colocar em meu coração, Senhor eterno e poderoso, no mesmo dia em que fui convidado para estar aqui, que o Senhor, ó Pai eterno, possa me dar sabedoria para entregá-la. Senhor, e que nesta oportunidade o Senhor possa fazer memorável este momento na vida de cada um de nós, e que ao sairmos daqui tenhamos, meu Pai eterno, a certeza, ó Deus eterno, convicção de que nada mais nos poderá conter, porque estamos rumo à nossa vitória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala com tua igreja, te peço mais uma vez, amém e graças a Deus. Antes de você tomar assento, olhe para quem está do seu lado e diga assim: fé, ou melhor, perdão, diga assim: fatos versus promessas. O que você acha que vai dar? Podemos assentar. Meus amados irmãos, o texto ora lido é um texto bastante conhecido de todos nós, e que com certeza os irmãos pelo menos uma vez ouviram alguém pregar sobre esse texto, ou ao menos mencioná-lo em uma de suas preleções, pois esse texto é um texto que fala muito fortemente aos nossos corações, no que diz respeito ao ânimo que devemos ou que procuramos obter do Senhor, para que a nossa trajetória, a nossa caminhada continue indo cada vez mais avante. Eu quero dizer aos irmãos que quando nós recebemos esta informação, este convite para estarmos ministrando a palavra de Deus aqui, no mesmo dia nós estivemos orando e apresentando este compromisso que temos de estar ministrando a palavra de Deus. E Deus falou muito forte ao meu coração, pois denomina-se esse culto nesta manhã como a manhã profética. E eu não poderia vir aqui para dizer aos irmãos alguma coisa que saísse da realidade deste culto. Há um propósito definido. Há um propósito específico aqui nesta manhã, o propósito de ouvir uma palavra profética da parte de Deus. E quando em minha oração falava com Deus, eu dizia: Deus, o teu povo vai se reunir para ouvir uma palavra profética, vai se reunir para ouvir algo que precisa verdadeiramente responder às suas expectativas, os seus ideais, tudo relacionado à promessa que o Senhor tem feito a este povo. E então eu quero te pedir, Deus, fala ao meu coração o que devo falar à tua igreja. E o Espírito do Senhor me trouxe esta passagem. E quando comecei a meditar, Deus falou ao meu coração: diga ao meu povo, abordando o tema fatos versus promessas. Há duas verdades dentro deste tema que ora nós escolhemos para colocar aqui dentro deste versículo bíblico, que fatos são nada mais, nada menos do que verdades, acontecimentos reais da vida cotidiana de cada um de nós. E promessas relacionadas a Deus não é uma utopia, não é um fruto da imaginação do homem, não é aquilo que, porventura, o irmão Rodinei chegou aqui e pensou: olha, eu vou falar alguma coisa para o meu amado, que de repente vai emocionar ele e ele vai acreditar que o seu futuro será melhor. Não foi um fruto da imaginação da nossa irmã que louvou aqui e saiu entregando as mensagens que Deus colocara ao seu coração para entregar às pessoas. Foi a inspiração divina, foi a palavra profética, foi a palavra rema de Deus revelada, aplicada sobre a vida do povo. Então eu disse: Deus, eu preciso falar a tua palavra revelada. E fora dito aqui já nessa
nesta manhã que muitos que aqui estão, ou por que não dizer a maioria, ou se não todos, estão aqui para ouvir uma mensagem de Deus que possa verdadeiramente responder aquilo que vem como indagação muitas vezes acerca dos acontecimentos da sua vida relacionado às promessas de Deus. Então, quando nós observamos o texto que nós lemos, Paulo se preocupa com os irmãos em Roma, uma igreja grande, porém uma igreja fragmentada não no sentido pejorativo, dividida, mas sim no sentido de ser uma igreja que era estabelecida em lares, se estabelecida em casas, divididas em certos pontos da cidade estratégicas. E então nós observamos Paulo falando algumas coisas doutrinárias à igreja de Roma, dos capítulos 1 ao capítulo 4 e dos capítulos 5 aos capítulos de número 8, ele começa a falar algumas coisas acerca da santificação, acerca da conduta a Deus, e também no capítulo 8 ele começa a transmitir uma palavra, não deixando o povo se sentir somente repreendido ou exortado de certa forma, mas também uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra reflexiva, mas que trazia ao coração do povo um ânimo, uma esperança nova para que eles continuassem fazendo a obra do Pai. Por que razão? Porque eles estavam vivendo o Império Romano. O Império Romano perseguia a igreja de Deus e eles estavam no centro do Império Romano. Havia grande perseguição, havia grandes adversidades, mas a igreja de Deus tinha promessas. Promessa esta que o próprio Cristo disse a Pedro, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando nós observamos a Bíblia Sagrada, vemos que os fatos diriam totalmente ao contrário daquilo que Deus havia prometido ao seu povo. E talvez você esteja aqui nesta manhã dizendo: Deus, como é que as tuas promessas podem me dar esperança de alegria, esperança de vitória, sendo que os fatos me dizem que eu não vou chegar lá, sendo que os fatos me dizem que eu não vou conseguir vencer, sendo que os fatos me dizem que eu vou ser derrotado, frustrado, destruído, porque quando eu observo o local ou as vítimas que o Senhor escolheu como a sua promessa, eu começo a perceber que estão indo de mal a pior. Você olha para a sua família, Deus lhe prometeu salvá-la, e de repente as coisas pioram. As pessoas da sua família que deveriam se achegar a Deus, cada vez mais estão se afastando. Pessoas que estão se enfiando cada vez mais na droga, no mundo da criminalidade, no mundo, aleluia, das coisas erradas, e você olha: Deus, mas aquele dia que o Senhor prometeu não estava tão ruim, mas agora está pior. Como é que as coisas vão prosseguir daqui para frente? E você observa e diz: os fatos me dizem que eu vou perder, os fatos me dizem que eu vou ser destruído, que eu vou ficar frustrado. E você então olha para Deus e diz: Deus, aonde isto vai parar? Porque os fatos te desafiam a acreditar nas promessas que Deus lhe fez. Quem sabe você entrou aqui e disse: Deus, há alguns dias atrás eu estava com o meu coração tão cheio de esperança, tão cheio de vigor, tão cheio de alegria, tão cheio de fé. O Senhor tinha renovado até as suas promessas sobre a minha vida, mas esta semana aconteceu aquilo que eu não esperava. O que eu esperava o cumprimento da tua promessa, a melhoria da situação, mas ela piorou, Deus. E você está entrando num conflito entre a fé e a razão, entre o seu tempo e o tempo de Deus, entre a ótica humana e a ótica divina, e você diz: Deus, e agora, onde isso vai dar? Fatos versus promessas. O diabo está querendo tirar a tua visão da promessa. O diabo está soprando no teu ouvido diante dos fatos, dizendo que o teu Deus te esqueceu, dizendo que o teu Deus te abandonou, dizendo que o teu Deus virou as costas para você. Os fatos estão dizendo para você
que você se enganou quando pensou que aquela mensagem foi para você. Os fatos estão dizendo a você, por um sopro maligno, que o teu Deus não te escolheu para ser diferença em lugar algum. Os fatos querem dizer a você que você nasceu só para sofrer, nasceu só para ser frustrado, nasceu só para viver sendo pisado pelos outros, pior do que tapete. Os fatos querem te desmerecer a ponto de você achar que a melhor coisa a se fazer para acabar com todo o sofrimento é dar cabo da sua vida, é desistir do casamento, é desistir dos filhos, os pais desistir dos filhos, os filhos desistir dos pais, a parentela desistir da parentela, tudo se deflagrar, tudo se destruir. Mas eu quero te dizer hoje, as promessas de Deus é restituir, as promessas de Deus é restaurar, as promessas de Deus é reerguer, as promessas de Deus é trazer de volta o que foi embora. Não importa o que os fatos dizem, porque as promessas não foi feito por político algum nesta terra. Não importa o que os fatos digam, porque a última palavra quem dá é Deus. Ele é dono da promessa e a última palavra é dele. Talvez você olhe para mim e diga assim: mas pastor Alex, é tão difícil eu estar ouvindo uma palavra como essa, porque você não sabe a gravidade do problema em que está permeando sobre a minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: olhe para o Deus da Bíblia Sagrada, veja quando foi que ele perdeu, quando prometeu alguma coisa a ser cumprida, veja se alguma vez ele deixou alguém na mão, desamparado, sem qualquer tipo, aleluia, de livramento, para que ele pudesse chegar no objetivo que Deus propôs para ele chegar. Você vai observar de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre cumpriu com a sua palavra, Deus sempre cumpriu com a sua promessa. E ainda eu quero lhe dizer mais: Jesus, pela sua própria palavra, inspirou o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, dizendo, aleluia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele não mudou, ele é o mesmo. Tudo contribui para o bem, mas parece que só vem o mal. Tudo contribui para o crescimento, mas parece que só está diminuindo. Se os irmãos tivessem ideia do que eu já passei no ministério, quanto humanamente falando eu já fui diminuído, eu não estaria aqui para pregar para vocês. Se vocês tivessem ideia de quanto eu já passei por adversidades ministerialmente falando, de pastor ser rebaixado para evangelista, de evangelista para membro, e ainda está pregando a palavra com a promessa de ser o primeiro, de ser o destaque, de estar lá em cima, não porque sou vaidoso e porque necessito destas coisas para sobreviver, porque se necessitasse já tinha largado há muito tempo. Abrindo um parêntese, quero dizer a alguém que tem a chamada de Deus: deixa o tempo de Deus se cumprir na tua vida, porque Ele não vai falhar com você. Os homens podem olhar para você e dizer: ah, você não vai dar para nada. Ou os estatutos, ou os regimentos podem dizer: você vai demorar muito tempo. Não se preocupa não, porque Deus é quem passa por cima de estatuto, de regimento. Deus passa por cima de tudo para cumprir a sua palavra. Bendito seja Deus. Não há quem possa impedir de Deus cumprir a sua palavra a seu tempo. Não há ninguém que possa impedir de Deus cumprir a sua palavra a seu tempo. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós vemos um grande contraste entre as coisas que ocorrem na nossa vida, e a gente começa a achar muitas vezes que o nosso Deus não é lá aqueles deuses, ou aquele Deus que nós achávamos que é. Nós começamos a entrar num conflito de ideias, e a gente não consegue compreender as coisas. A gente não consegue
discernir o que está acontecendo, porque está muito além da nossa condição de compreender, está muito além da nossa capacidade, e por falta de aplicabilidade da Bíblia Sagrada a nós, sabe o que acontece? Nós deixamos a incredulidade começar a tomar conta. Pintou uma duvidazinha, pronto. O diabo vai querer alimentar ela até criar-se uma incredulidade. E quando a incredulidade se manifesta, aí anula-se a promessa de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra, irmãos, que nós não temos por que nos desesperar diante dos fatos, porque Isaías profetizou no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, a seguinte expressão: porque assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Em outras palavras, Deus trabalha numa dimensão totalmente diferente da nossa, muito mais além da nossa capacidade de compreensão. Deus não vai fazer como você pensa que deve ser feito. Deus nunca vai fazer como você acha que deve ser realizado. Não, porque Ele é soberano em sua essência. Ele é Deus por excelência. Ele é um ser incriado. Ninguém o criou, mas tudo existe dele, tudo parte dele. Ele é Senhor sobre todo. E se você então aplica esta palavra, automaticamente o teu espírito começa a se quebrantar diante de Deus, e a fé começa a ser reproduzida, restaurada, renovada no seu coração, a ponto de você observar os fatos e até mesmo observar as colunas da casa se rachando, e você dizendo: olha, ela vai cair, mas Deus não vai deixar eu morrer. Ela vai cair, mas Deus não vai deixar, aleluia, eu ficar debaixo dos escombros, mas Deus vai dar livramento, porque Ele é Senhor da minha história. Ele é Senhor da sua história, sim ou não? E por que tanto desespero? Por que tanto dizer: Deus, mata minha vida, me leva dessa vida para outra, não aguento mais, Deus. Já fiz de tudo, já fiz campanha, irmão, de madrugada, já convoquei os irmãos para me ajudar em oração, pastor, já fiz um monte de propósitos, já fui num monte orar, já fui nas vigílias, já perdi noites de sono, e as coisas não acontecem, e às vezes até oro para os outros, profetizo para os outros, prego para os outros, acontece, mas para mim não. Aí você acha até que Deus está com birra de você. E aí a gente faz igual aqueles crentes dodói: se o Senhor não der, eu vou largar tudo. Se o Senhor não fizer, eu vou largar minha credencial de lado, vou deixar minha posição de liderança, eu vou virar as costas, eu não aguento mais, Deus. Pode espernear, irmão. Pode chutar os bancos, irmão. Pode dizer o que você quiser dizer. Deus não vai se comover com a sua chantagem. Porque Deus sabe que você aguenta. Deus sabe que você suporta. O amado aqui foi usado por Deus hoje, dizendo aquilo que Deus usou a irmã para falar com ele. Lá você pisava em pétalas, agora você pisa em espinhos. É gostoso, irmão? Mas Deus falou comigo: adianta eu fazer birra? Adianta eu brigar? Mas tudo tem um propósito. Você acha que o evangelho de Jesus é o evangelho de oba-oba? Você acha que o evangelho de Jesus é o evangelho da prosperidade, que você chega na porta e força, não bate, esperando ele abrir, e você vai forçando? Não, o evangelho de Jesus não é esse, não. Esse não é o evangelho que eu prego, não é o evangelho que eu vivo, e sei que é o evangelho genuíno. É o evangelho que Deus tem a soberania de fazer tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Sem atropelar
aquilo que ele já projetou, já propositou. Observe bem, Deus falou aqui nesta manhã sobre a vida de Jeremias. Deus se revela a Jeremias com cerca de 19 a 24 anos de idade. E segundo a lei, Jeremias, ele teria que ficar quietinho até os 30 anos de idade, porque ele não tinha poder sobre a sua palavra, autossuficiente pelo que falava, porque tudo que ele falasse, os seus pais deveriam dar conta, porque ele ainda não era de maior. E Deus olha para ele e diz assim: Jeremias, chegou o tempo, eu quero te usar, eu quero falar através da tua boca. Mas Deus, o senhor está enganado, a lei diz que não vai dar. A lei diz que eu não tenho autoridade por mim mesmo. E Deus olhou para ele e disse assim: Jeremias, vou te contar uma história. Ainda antes que eu te formasse, eu te conheci quando tu eras um projeto. Eu já te conhecia, fui eu que te fiz. Quando foste formado no ventre da tua mãe, euzinho aqui, te santifiquei, te separei, te consagrei. Oh Deus, não sabia não? Não sabia? Pois eu vou te contar mais uma coisa. E às nações te dei por profeta. Não é só o povo de Judá, não é só o povo de Israel, mas às nações você falará em meu nome. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem chama-se Cronos, o tempo de Deus chama-se Kairos. O tempo do homem tem 24 horas. O tempo de Deus, um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Você quer esperar 1000 anos para se cumprir a promessa de Deus, ou quer esperar um dia para se cumprir a promessa de Deus? Ô pastor, eu quero esperar só 1 minuto. Então vai melhorar as coisas para você. Deus, ele trabalha dentro do seu tempo. Deus, ele não pede conselho para ninguém para fazer o que ele tem que fazer. Deus não perguntou para você como você queria que ele fizesse na sua vida. Deus disse: eu vou fazer e pronto, acabou. Agora, como ele vai fazer, é o jeito dele. Agora eu vou entrar na mensagem. Você lembra-se de um jovem chamado José? 17 anos de idade. Estava lá tranquilão na sua terra, filhinho do papai, queridinho do papai e da mamãe, filho da velhice. Jacó tinha um chamego. Fez até uma túnica listrada para ele. Era o queridinho do papai e da mamãe, mas também era o querido de Deus. Não que Deus desmerecesse os outros, mas é porque Deus tinha um propósito com a vida dele. Olhou para ele com 17 anos de idade e disse: vou se revelar em sonho para ele. Se revelou em sonho. Deus deu a ele um sonho profético tremendo. E dentro deste sonho, Deus mostrava a ele claramente que ele seria destaque, autoridade dentro da sua casa, e todos deveriam se dobrar a ele, todos deveriam se reverenciar a ele. E então a Bíblia Sagrada nos diz que ele conta o sonho. Depois, ele tem outro sonho, e ele conta o sonho de novo. E então a Bíblia diz que os seus irmãos começaram a odiá-lo, ficaram revoltados. Mas aquela promessa era uma coisa que, aos olhos da lógica humana, jamais poderia se cumprir, jamais poderia suceder, porque ele não era o primogênito, ele não era digno pela lei de ser aquele que deveria receber as maiores bênçãos. Ele ficava só com a rapinha do tacho, como podemos dizer assim. Ele ia ficar só com a bênção de Jacó: te abençoo, meu filho. Mas Deus pôs o último em primeiro. Olha que coisa interessante. Humanamente falando, algumas coisas na sua vida, Deus, ele inverteu as circunstâncias, e inverteu o lugar da promessa, a posição sua diante da promessa, e os homens não querem aceitar. Os homens querem dizer que não vai dar, não tem como, não tem probabilidade para isso acontecer, mas Deus é aquele que faz o que ele quer para fazer.
Ele é Senhor da sua vida, é Senhor da sua história, Ele pode todas as coisas. Enfim, amados, todos nós sabemos a história de José. José foi traído pelos seus irmãos, lançado lá naquela cisterna. Imagine como ele não se esfolou, como não se machucou caindo dentro daquela cisterna. Passando uma caravana de mercadores, foi vendido como escravo. E a promessa? O que os fatos dizem diante da promessa? Hein? Está entendendo a mensagem? Ô pastor, mas era para dar certo e agora está dando errado. Eu estou sendo traído. Eu estou sendo vendido. Como se fosse um lixo. Como se fosse uma coisa sem valor algum. Pela minha própria família. E o pior é que não é o de fora, irmão, é o de casa. Isso é que é duro. E aí você diz, Deus, com quem eu contava, eu não posso contar mais. Uracalabaxere me andava mais. Uma das piores dores que existe é a dor da traição, irmão. É terrível. Terrível. E então a Bíblia diz que ele foi lá para o Egito com essa caravana como escravo. Chegou no Egito, o que aconteceu? Potifar compra José, dono de uma tremenda de uma promessa, como escravo novamente. Novamente vendido como escravo. Vai trabalhar na casa de Potifar. Deus abençoa em tudo que ele faz. Prospera. E chega a ele Potifar e dá a ele a autoridade de governar a sua casa. Potifar vai para uma batalha e diz, olha, você tem domínio sobre tudo, menos sobre a minha esposa. A endemoniada da esposa de Potifar começa a dar em cima de José. E José tem uma hora que não consegue se safar dela e ela agarra José e de repente José deixa a túnica dele na mão dela e sai correndo e ela começa a gritar e começa a lançar uma calúnia sobre José. Quando Potifar chegou, ela contou para Potifar. O que aconteceu? Ele não teve chance de se defender. Não foi isso que aconteceu com você? É uma palavra profética, não é? Então vai engolindo o que Deus tem para você, porque ainda hoje você vai receber algo novo de Deus. Você pensava ao contrário. Pelas promessas deveria acontecer tudo ao contrário, irmãos. Mas o caminho do cumprimento da promessa é Deus que sabe como faz. É necessário tudo isto acontecer. Não se apavore, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você não está aqui por propósito de homem algum. Você está aqui por um propósito divino. Deus te escolheu. E Deus está fazendo algo novo na tua vida, porque Ele é o Senhor da sua história. Não importa o que os outros pensem, importa que Deus está no controle. Aleluia! Deus está no controle de tudo. Aí você diz, Deus, como é que o Senhor pode estar no controle, sendo que deixa essas coisas acontecerem? Sendo que deixa essas coisas subsistirem à minha vida? Como é que o Senhor, sendo um Deus bom, tendo me lançado uma promessa tremenda dessa, estas coisas me sobrevêm? Não é entendido a mente humana, não temos capacidade de compreender as coisas. Deus trabalha de uma forma diferente, porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, os nossos caminhos. Pedro uma vez indagou Jesus acerca de lavar os seus pés, e Jesus diz para ele, olha, o que eu faço agora tu não sabes, mas compreenderás depois. Deus está fazendo muitas coisas na nossa vida, e a gente fica indagando, e às vezes achando até que é o capeta que está trabalhando na nossa vida.
E você ora e repreende, e você jejua e repreende, e você faz campanha e repreende, e nada acontece, irmão. Por quê? Porque é Deus que está agindo, é Deus que está fazendo, é Deus que está preparando o caminho para te colocar no local de destaque, é Deus que está preparando o caminho para te colocar na cadeira que Ele te prometeu, é Deus que está preparando o caminho para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Louvado seja Deus! Aí você diz, mas é preciso tudo isso? Você vai ver que é preciso. Se faz necessário. É preciso. Bendito seja o nome do Senhor. Foi, então, agora aprisionado, sem moral, sem capacidade de querer se defender em nada. Sofreu calado. Ele podia muito bem olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor está ficando maluco, Deus. O Senhor me esqueceu já faz tempo. Desde quando os meus irmãos me traíram lá no deserto. Desde quando os meus irmãos me jogaram na cisterna e depois me venderam para a caravana. O Senhor já se esqueceu de mim faz tempo, Deus. E quando você pensa que o sofrimento vai diminuir, ele aumenta. Uré, machei, cadarás. Uré, mantelebra forte, levaste. Uimi cante le manderebe adala frode levashui plomenebe anda cama sude pleve darasher. Aleluia. A dor na tua alma é tão grande, o peso no teu coração é tão grande, que você diz, Deus, eu não quero falhar contigo, mas eu não vou conseguir. Está muito difícil, Deus. Os homens estão me massacrando. Eu estou sendo humilhado por demais. Eu não vejo saída. E as tuas promessas para mim estão como que se esquecidas. Oh, irmão, como dói. Como dói você se sentir preso, presa, injustamente, porque você não contribuiu para que essas coisas acontecessem. E você não consegue entender que Deus está trabalhando. Aleluias. O nosso Deus parece maluco. Nosso Deus parece doido. Mas o versículo que eu citei aos irmãos, versículos 8 e 9 de Isaías 55, mostra-nos o paradoxo de Deus. Aquilo que é contrário ao senso comum, mas não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. A dimensão que Deus trabalha é totalmente além da nossa. É por isso que nós não conseguimos compreender. É por isso que nós não conseguimos compreender essas coisas. E então nós começamos a indagar muitas e muitas vezes, e Deus não nos responde. E Deus fica em silêncio. E Deus só vai trabalhando como Ele quer. Pois bem, José lá no Egito, encarcerado, humilhado, injustiçado. Acontece o que com ele, irmão? Dois homens lá têm sonhos e contaram o sonho para José. E José diz, um vai morrer, o outro vai voltar a servir ao rei. Um morre e o outro volta a servir ao rei. Mas antes dele ir servir ao rei, José diz para ele, ó, lembra de mim quando chegar diante do rei. Mesmo assim ainda a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Ou intercede por mim lá, pastor, pelo amor de Deus. Pede para os homens lá ter piedade e misericórdia de mim, que eu não estou aguentando mais. Eu não fiz nada de errado. Me colocaram aqui injustamente, eu fui caluniado, irmão. Eu fui difamado, irmão. Pelo amor de Deus, intercede por mim. Aí o copeiro uma hora olhou para ele e falou, não, pode deixar que chegando diante do rei. E esqueceu dele, irmão. Você ajudou alguém, pediu ajuda, esqueceram de você. Oh, meu Deus. Os fatos querem dizer o quê? Você está morto. Nunca mais vai voltar a ver seus pais. Nunca mais vai voltar a ver a sua mãe. Nunca mais vai voltar a ver os seus irmãos. Nunca mais vai voltar à sua terra. Mas José em nada reclamou contra Deus. Em nada. Os fatos querem dizer que daí
é para pior. É assim ou não é? Só que tem uma coisa. Deus é aquele que surpreende as nossas expectativas. Está chegando a hora. Está chegando a sua vez. Aleluias. Está chegando a sua vez, amado. Aleluias. Está chegando a sua vez. Oh, alamanderio de calavassore menduie teleprafaço e banderega xandarai. Está chegando a sua vez e ninguém vai poder te segurar mais. Está chegando a sua vez e ninguém mais vai poder te bloquear, te parar. Ninguém mais vai poder te resistir, porque o Senhor será contigo aonde colocares a planta do seu pé. Deixa da rabacaçu de ramanai. Alila mandaria de calabachão de ramanaia. Oh, eu sinto o cheiro de vitória aqui nesta manhã. Oh, eu vejo os Josés de Deus saindo do calabouço. Eu vejo os Josés de Deus sentando na cadeira. Eu vejo os Josés de Deus vivendo a promessa. Não importa o que os fatos digam, importa que Deus é o Deus da promessa e Ele vai cumprir ela sobre a tua vida. Ele não mentiu para você um instante sequer. Ele não te enganou um instante sequer. Ele não ludibriou você, Ele não te iludiu. Ele sempre disse a verdade. Sempre disse a verdade. Você não está debaixo de mentira. Você não está sonhando debaixo de ilusão. Você não está esperando debaixo de palavras humanas ilimitadas. A tua vida está sob os cuidados do Deus soberano que pode todas as coisas. A Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Quem acredita nessa palavra, levanta a mão e diga obrigado, Jesus. Outro detalhe, irmãos, diante das circunstâncias, é que Deus nunca vai fazer um milagre em tempo de bonança. Sim ou não? Porque milagre é só coisa que Deus faz. É coisa que só Deus faz. Agora, qualquer outro tipo de coisa nós podemos fazer. E o que pertence a nós fazer, temos que fazer. Porque Deus não vai fazer. Deus não vai descer do céu para fazer. Deus não vai louvar a si mesmo, você que tem que louvar. Deus não vai adorar a si mesmo, você que tem que adorar. Ah, pastor, mas está difícil. Você tem razões de sobra para adorar e louvar a Deus em todo instante. Ah, mas como é que eu tenho razão de sobra? Tem sim. Primeiro, Deus já falou aqui nesta manhã, numa reflexão que o nosso amado falou aqui. Lembra-se de onde Deus te tirou? Qual era a tua vida? Que condição que nós vivíamos? Quem éramos nós? Pessoas sem expressão, escória da sociedade. Me lembro, eu estava aqui assentado, nosso irmão falando para a gente fazer essa reflexão, me lembrando, aos 17 anos de idade, sentado a uma viela no Jardim Detroit, de frente da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, junto com alguns colegas, companheiros de copo, como dizíamos na época, conversando da vida alheia, falando mal dos crentes, mas uma vida derrotada, destruída, amarga, sem expressão nenhuma, sem perspectiva de vida no futuro, uma alegria mais mentirosa do que qualquer outra que existia. 17 anos de idade, fazia todo mundo rir, mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, irmão, meu irmão dormia na cama ao lado, mas ele não ouvia o gemido da minha alma.
Quantas vezes eu molhei a fronha do travesseiro da minha cama, chorando e perguntando para mim mesmo, por que eu sou tão triste? Por que eu sou tão amargurado? Meu desejo é só fazer o bem para as pessoas, fazer as pessoas rir. Eu gosto de ser uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida. Mas eu não consigo ser feliz, eu não consigo me realizar. Aos 17 anos de idade, eu estava quase que no fundo do poço. Sabe por quê? Eu estava me tornando um alcoólatra. Se eu não bebesse um copo de bebida alcoólica, seja pinga, vodka, batida, cerveja, qualquer bebida que fosse, para mim não estava bom dia, e eu não estava percebendo, eu estava ficando alcoólatra, sem trabalhar, sem estudar, sem pensar em nada do futuro da vida, porque todos os esforços que fiz foram em vão, não deu em nada. Eu fiquei me lembrando ali, eu sentado do lado da igreja, a salvação me chamando e eu não estava dando atenção. Amados, pois eu posso dizer aos irmãos, eu fui premiado no dia 5 de março de 1995. Como assim, pastor? Dia 5 de março de 1995, num domingo pela manhã, eu levantei o coração arrasado, dizendo, meus colegas vão sair para as baladas, todos eles estão trabalhando, têm dinheiro, e eu tenho que depender dos meus pais. Eu não quero mais isso para a minha vida, não. Eu acho que eu vou para a igreja com os meus pais hoje. Ei, como o Espírito Santo é maravilhoso. Vai lembrando da tua conversão, crente, porque você vai adorar a Deus ainda aqui nesta manhã. Eu estava lá, falando comigo mesmo, ninguém sabia de nada, mas Deus estava tratando o meu coração. E eu decidi em meu coração naquele dia ir à igreja com os meus pais. Saí um pouquinho na rua, conversei com alguns colegas, depois voltei para casa, fiquei o dia inteiro em casa. Aquele dia foi o dia que Deus reservou para me abençoar. E então, quando foi mais à noite, fui para a igreja com os meus pais. Apesar de eu ser uma pessoa extrovertida, eu era extrovertido com as pessoas que eu já tinha amizade. Mas eu era de uma timidez que você não tem ideia. Eu era de uma timidez, de uma vergonha que você não tem ideia. Quando eu me converti, eu orei muito para Deus me libertar da timidez. Para você ter ideia, eu me escondia atrás dos irmãos para o pastor não me dar oportunidade. Me escondia literalmente. Eu procurava um cadarço desamarrado num sapato que não tinha cadarço, para disfarçar que eu estava com medo de receber a oportunidade. Medo. E aí então eu cheguei na igreja, a igreja tinha bastante lugar para se assentar, e eu falei, não vou sentar no meio desse povo não. Aí meu pai me chamou, minha mãe me chamou, e eu falei, não vou ficar aqui na porta. Então tá bom, fica aí na porta. Fiquei com um pé dentro e outro fora, a igreja lotou. Eu não estava vendo nem o púlpito. Aí os irmãos começaram a cantar, o culto foi rolando, e de repente num hino, eles começaram a cantar, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, vivifica-me, ó Espírito, vivifica-me. Irmão, eu sumi da terra. Eu estava na porta da igreja, com um pé dentro da igreja, outro fora, literalmente, eu sumi da terra, eu não vi mais ninguém do meu lado. E o engraçado é que eu comecei a acompanhar o hino, mas o meu coração foi se abrindo. Eu comecei a dizer, Espírito, vivifica minha alma. Espírito, me renova. Espírito, toma conta do meu ser. E fui cantando, irmão. Acabou a pregação, eu não ouvi nem a pregação. O pastor fez o apelo. Fez 5 apelos, eu ainda endurecendo o coração. Cada apelo eu colocava uma dificuldade. Cada apelo eu colocava uma dificuldade. Primeiro, aceite Jesus, que Jesus te ama, quer te salvar. E aí eu dizia, não vou aceitar Jesus, porque eu aceitar Jesus eu vou ter que largar de jogar futebol, e eu sou aspirante a profissional, família oriunda de profissionais de futebol, então eu não vou me converter, porque senão eu vou ter que deixar de jogar bola. E aí ele fez outro convite. No outro convite, aí eu falei, não, mas aí eu vou ter que parar de beber, vou ter que parar de ir para as baladas, vou ter que parar de bagunçar. Ele fez outro convite. Só sei que eu pus um monte de impedimento.
Por fim, eu já estava colocando impedimento, dizendo, olha, se eu aceitar Jesus, os irmãos vão pegar no meu pé. Vão ficar me enchendo as paciências, e eu não gosto disso. Eu não vou aceitar Jesus, não. Irmão, Deus usou a boca do pastor e disse assim, se tu aceitares a Cristo hoje, o teu compromisso não será comigo que sou pastor, o teu compromisso não será com os irmãos da igreja, o teu compromisso será com Deus e o teu nome está escrito no livro da vida. Irmão, para mim, eu não sei se eu fui cambaleando literalmente, mas eu estava me sentindo cambaleando. Eu comecei a passar no meio do povo. Quando cheguei na frente do púlpito com as mãos levantadas, mas eu comecei a chorar copiosamente, e a minha alma foi se lavando, aquela angústia foi saindo, aquela tristeza, aquela amargura foi saindo, irmão. E hoje eu posso aqui te dizer que Deus não fez tudo o que fez na tua vida para te deixar na mão. Deus te tirou de onde te tirou, não foi para te deixar na mão, não foi para te deixar humilhado, não foi para te deixar destruído. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, porque a Ele pertence o cumprir a sua promessa. Mas como vai se cumprir, pastor? Deus é aquele que cria situações. Sim ou não? Quem já teve a bênção de receber uma promessa por Deus ter criado uma situação? Levanta a mão assim, bem alto assim. Eu recebi, junto com a minha esposa, recentemente. Deus criou uma situação e nos levou para o interior, depois nos trouxe de volta, e nós estamos aqui pastoreando em São Paulo, debaixo da graça de Deus, dando glória ao nome do Senhor. Coisa que nós teríamos que esperar, não pasme você não, 6 anos para chegar onde nós chegamos. 6 anos, mas o cumprimento da promessa pertence a Ele fazer. Ele cria situações, e Deus vai criar uma situação sobre a sua vida. Deus deu o sonho para o faraó. Todos nós sabemos da história. Faraó chama os seus sábios, aqueles pseudo sábios, aqueles faz de conta sábios. Ninguém pôde desvendar nada. E ele falou, vocês têm que desvendar, senão eu vou matar todo mundo. Aí o copeiro ficou com medo. Aí lembrou, se alguém for preciso sentir medo para lembrar de você, pode aguardar. Pode aguardar, porque Deus vai te chamar. Deus vai te colocar onde Ele mandou, aleluia, você esperar a promessa para Ele te colocar. E então a Bíblia diz que chamaram José à presença do rei, mas até chegar diante do rei, tomou aquele banhão, aquele tratamento VIP do reino de Faraó, chegou lá com túnica nova, com calçado novo, chegou lá com a barba feitinha, com o perfume daqueles nota 10 que o rei gostava. E então quando ele chega diante do rei, o rei conta aquele sonho que parecia um sonho escabroso, e aí ele olha para o rei e dá uma interpretação tão simples, tão direta, ele nem rodeou, irmão. O rei foi contando e Deus foi falando para ele, e aí ele começou a contar para o rei o sonho que haveria 7 anos de abundância, e depois 7 anos de privação, e que o rei tinha que ter um governador ponta firme, para saber administrar os 7 anos de vacas gordas, para que depois nos 7 anos de vacas magras não faltasse ao Egito e às nações vizinhas. Oh, irmão, como que Deus foi tremendo. E aí o rei, e ele falou assim, rei, então o senhor tem que colocar alguém capaz aí. E ele nem pensando que era ele, né, amado? Nem pensando. Oh, amado, vai acontecer algumas coisas na sua vida que você vai dizer, não é para mim isso aí, não é comigo, não é comigo. E aí você ouvirá, é para você essa bênção, é para você essa cadeira, é para você. Quem vai querer receber o que Deus quer dar aqui nesta manhã, se coloque de pé. Aí